Meus queridos irmãos, muito boa noite. Com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Então, irmão, vamos continuar a nossa lição sobre os 5 pontos do calvinismo, como temos visto. Estamos terminando o ponto 3, o terceiro ponto, que é a expiação limitada. Lembrando que esses 5 pontos do calvinismo, como assim ficaram conhecidos, na verdade, eles foram 5 contrapontos aos 5 pontos do arminianismo. Já expliquei algumas vezes, mas é necessário repetir. Calvino, com a sua linha doutrinária e o seu ensino, ele era muito duro, Calvino, e tinha que ser mesmo naquela época. Então, houve muitos adversários em algumas situações. Em plena reforma protestante, os próprios reformadores se dividiram. Isso sempre aconteceu. Vocês estão lembrados que Paulo dividiu de Barnabé. Então isso não é nenhuma novidade, não. Os dois que o Espírito Santo chamou para a missão se dividiram por causa da arrogância de Paulo naquela situação. Muito bem. Então essas coisas acontecem. Deus divide para multiplicar. Na hora que nós estamos indo num determinado caminho, como no caso de Paulo e Barnabé, e há uma discussão a ponto de dividir, Deus mesmo criou 2 caminhos. Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro. Então Deus sabe como, inclusive, usar até nossos erros, nossas arrogâncias e intolerâncias, se for o caso. Obviamente que isso não justifica. Mas então, Calvino apresentou os 5 pontos como contrapontos aos 5 pontos do arminianismo. Nós vemos que, pela doutrina de Armínio, não houve essa história de depravação total que Calvino ensinava. O pecado de Adão foi de Adão. O homem caiu em pecado, mas não totalmente. Não ficou totalmente incapacitado de se voltar para Deus. Ele pode voltar a hora que ele quiser. Basta ele querer. Aí, Calvino apresentou o ponto da depravação total. O homem não tem mais condição nenhuma de se voltar para Deus. Depois, na sequência da sua lógica, no seu ponto, Armínio apresentou que a eleição é condicional. Deus elege aqueles que ele prevê que vão exercer fé e arrependimento nele. Então, esse ele elege. Ou seja, a eleição de Deus é condicionada à eleição do pecador, à decisão do pecador. Calvino apresentou o ponto que não. A eleição é incondicional, não depende de absolutamente nada. O homem está morto em seus delitos e pecados, não tem condição nenhuma de se voltar para Deus. Em Adão, Deus o expulsou do paraíso e toda a sua descendência também. O homem é um pecador, como ele explica lá em Romanos, o primeiro pecado de Adão nos levou a todos ao pecado. Então, Calvino apresentou este ponto, da eleição incondicional. Na sua lógica, os discípulos de Armínio, com seus 5 pontos, apresentaram que a expiação é ilimitada. Jesus morreu por todo mundo e qualquer um pode entrar nessa expiação de Jesus. Obviamente, repare que há uma sequência nos pontos dele, sequência lógica. Se o homem não caiu totalmente, pode se reabilitar sozinho. Se o homem é quem toma a decisão de buscar Deus, e porque Deus já sabia que ele ia tomar essa decisão, Deus o elege. E então, pronto, então a expiação ela é totalmente ilimitada, basta o camarada querer. Só que nesta posição, eu já disse para vocês em aulas anteriores, segundo a doutrina de Armínio, há a possibilidade de ninguém ir para o céu. Basta ninguém querer, pronto. Basta todo mundo querer viver desse mundo esculhambado do jeito que o pecador gosta disso mesmo, que não vai ninguém para o céu. Ou seja, a obra de Jesus foi totalmente à toa, seria totalmente inútil, se for o caso. Claro que não é assim. Então, nós vemos também o terceiro ponto, já vimos o terceiro ponto da expiação limitada e da graça eficaz. Ele dizia que essa graça de Deus, o camarada a recebe, como nós já vimos, a expiação limitada, então ele recebe essa graça da salvação se ele quiser. Ele é quem decide se vai aceitar essa graça de Deus ou não. E Calvino apresenta a graça eficaz, que é irresistível. A graça de Deus é irresistível. Aqueles que ele chamou, o cara não vai dizer não quero. Não existe isso como o homem rico. E Jesus disse o que ele tinha que fazer. Vai, vende teus bens, vem, segue. Ele não quis. Ele preferiu ficar com os seus bens. Então nós vimos aqui, estamos vendo aqui o término da
da expiação limitada de Calvino para a gente entrar na graça eficaz, onde nós vamos demorar mais tempo, porque essa tem bem mais coisas, assuntos para se ver dessa graça de Deus que nos alcançou. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é totalmente graça, a salvação, a fé, tudo. E ele complementa no 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, se Deus para mim escolhe, ele primeiro vai ter que, é porque ele na sua onisciência previu que eu vou ter fé e arrependimento, então eu tenho obras. Eu estou dizendo, eu vim para o céu porque eu resolvi vir. O Senhor me escolheu porque eu resolvi escolher o Senhor primeiro. Então é mais ou menos assim, irmãos. A coisa não é tão simples como eu estou dizendo, mas esse é o entendimento geral. Esse é o entendimento geral, sabe? A não aceitação da soberania de Deus para escolher quem Ele quer, quando quer, do jeito que quer e se quiser. Ainda tem mais essa. Então vamos ver aqui o último versículo que a gente estava vendo. Os textos, nós já vimos vários textos citados, né, da expiação limitada. E muitos outros textos afirmam que o propósito da expiação de Deus foi efetivamente alcançado por Cristo. Está consumado. O Senhor bradou na cruz do Calvário. Com a sua morte sacrificial e substitutiva, Cristo assegurou a redenção de todos aqueles que se propôs salvar. Não ficou nenhum de fora. Não é? Como ele diz na oração sacerdotal, os eleitos que o Pai lhe dera, estavam todos eles, Pai, nenhum eu perdi. Nenhum dos que me deste eu perdi. Nós vimos aqui na conhecida oração sacerdotal de João, capítulo 17, e eu até preguei domingo sobre isso, não é? Sobre um pedaço dessa oração. Ele diz assim, não é? Versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Ele não está falando do mundo todo, ele diz aqui na oração muito claramente, Pai, eu oro pelos que tu me deste, eu não oro pelo mundo todo. Nós vamos ver isso aqui agora mesmo. Então eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. A tua palavra. Eu tenho batido tanto nesse assunto. Tudo, não se esqueça, a palavra é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus é o Logos, é o Verbo, é a palavra. A Bíblia, para o nosso entendimento assim, é o Senhor Jesus, é a voz do Senhor Jesus. Não há nada fora da palavra. Não há conversão, não há eleição, não há justificação, não há santificação. Fora da palavra não há nada disso. Não há vida. Pedro diz claramente que a palavra é vida. Nós vamos ver esses versículos aqui. É na palavra que é vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Como foi que ele deu essa vida? A pregação do Evangelho. Como nós vimos aqui, em Efésios 2:8, salvos pela graça, mediante a fé. E lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Então é a palavra o tempo todo. Então, irmãos, que a gente possa lembrar disso. Né? O versículo 9, ele diz assim: é por eles que eu rogo, pelos que tu me deste, eram teus e tu os deste. Então, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É diferente. Qual a dificuldade de entender um negócio desse tipo? Né? A única dificuldade de entender isso, meus filhos, é o que está escrito. O espírito deste mundo, o príncipe deste mundo, o Deus deste século, cegou-lhes o entendimento para que eles não resplandeçam a glória do Evangelho de Cristo. É só isso. Uma pessoa que é intelectual, que tem condição de interpretar um texto, não consegue entender um negócio desse, vários versículos como nós temos lido aqui, isso é complicado. Então o versículo 20, ele está dizendo que não ora pelo mundo, ele ora só por estes que tu me deste. Nesse momento ele estava falando só sobre os 12. Lá no 20 ele nos inclui. Não oro só por estes, ele está dizendo aqui, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra deles, da sua palavra, quer dizer, da palavra deles. O que é a palavra deles? A pregação do Evangelho. Né? Somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2:8, isto não vem de vós, é dom de Deus. E como é que recebemos a fé? A fé vem, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. É a palavra que produz vida. É o Lázaro vem para fora. É a palavra que produz vida e obediência. Até para o morto de fato. Né? Então, irmãos, de verdade, do corpo. Então, nenhuma mais, nenhuma menos.
né? A expiação, nós estamos terminando aqui esse ponto 3 para entrar no 4, é limitada. Jesus ora pelos mesmos que ele redimiu, os mesmos que ele libertou. Na sua morte vicária substitutiva, ele morreu por aqueles que ele agora está orando. Por isso que ele diz, não é pelo mundo todo. Não foi o mundo todo que ele veio salvar. Ele veio salvar um rebanho específico. As minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me seguem. Ninguém vem a mim se o Pai que me mandou não enviar. Então, Jesus deixa muito claro isso em vários lugares. Por que não entende? Pois é, eu já disse ainda há pouco. Muito bem, irmãos, então, vamos ver aqui, entrar no quarto ponto. Esse ponto nós vamos nos deter muito mais, né? Algumas aulas nele. A graça é eficaz. O item seguinte da representação arminiana era com relação à doutrina da graça. Era esse o quarto ponto da representação, né, arminiana contra os ensinamentos de Calvino. Então Calvino teve que apresentar 5 contrapontos justificando o seu ensino. E foi vencedor no Sínodo de Dort, que durou 6 meses nessa discussão. Muito bem. Então, aqui se discutiu a natureza da graça de Deus em alcançar os pecadores. Essa graça vai até que ponto? A quem ela alcança? A quem realmente ela é eficaz, não é? A eficácia do chamado de Deus. Era esse o ponto discutido pelos pontos de Calvino. O chamado de Deus, ele pode chamar e o camarada pode não vir, como aconteceu com o jovem rico. Chamado jovem rico, mas era um homem rico. O próprio texto da Bíblia diz um homem rico. Não era jovem coisa nenhuma, era um homem adulto. Então, mas o cabeçalhozinho da Bíblia nas edições está lá escrito, o jovem rico, né? Então, era um homem. Então eles dizem isso, muitos Jesus chamou e não vieram. Nem todos vêm. Então a graça, ela não é eficaz, o chamado dela não é eficaz. O camarada vem se quiser. Não. Aqueles que o Pai me deu, esses vêm a mim e não dizem não. Como aconteceu, né? Desde o início a gente pode lembrar, como aconteceu, nós vemos Noé chamado a fazer uma arca a 100 quilômetros do mar, passou 120 anos construindo essa arca e chamando o povo ao arrependimento e ninguém o ouviu. Como é que ele ouviu? Como é que ele ouviu? Muito bem. Deus chama Abraão da casa de seu pai, do seu trabalho, da sua família, e vai com a terra que eu te mostrarei. Não disse nem se era para norte, sul, leste ou oeste. Como é que o homem atende uma ordem dessa? Moisés, fugitivo, lá no deserto, com seu sogro, muito bem obrigado já, digamos assim, há 40 anos, e Deus o chama para voltar ao Egito para libertar o seu povo. Como é que o camarada atende um chamado desse, com base em quê? Ele saiu de lá fugido, como é que ele ia voltar para lá e ir atrás de salvar ninguém? Né? Vamos lembrar os apóstolos. Pronto, vamos chegar no Novo Testamento. Os apóstolos, como é que eles estão lá? Na sua labuta, no seu trabalho, com seus barcos de pesca, eles eram sócios. Pedro, André, João e Tiago, eles eram sócios. O pai de João, eles estavam lá. Na sua lida diária, traçando rede, ajeitando barco e tudo. Passa lá um cidadão que ele não sabe nem quem é e diz: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles foram. Como é que pode isso? Do mesmo jeito que Lázaro, morto de 4 dias, já em processo de decomposição, ouviu o chamado Lázaro, vem para fora. Então é essa graça eficaz. A graça de Deus, quando chama aqueles a quem ele decidiu na eternidade conceder a sua graça salvadora, esse virá. Nenhum dirá não ao Senhor. Afinal, ele é o Criador, o mantenedor. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu saro a ferida. Agindo Deus, quem impedirá? Ele mesmo disse, quando avisou Israel que ia destruir Israel e depois ia tirar o remanescente fiel. Agindo Deus, quem impedirá? Qual era o contexto? Israel estava querendo se unir com o Egito, se unir com a Síria, para escapar da Assíria, que estava vindo feito um rolo compressor. Aí Deus disse, pode se juntar com quem vocês quiserem. Pode fazer aliança com quem quiser. Eu já decidi que vou destruir vocês, depois vou reconstruir pelo remanescente, agindo eu, quem impedirá? É o que Nabucodonosor diz, quem é que pode livrar alguém das mãos desse Deus de Daniel? Pois é, um rei ímpio reconheceu o poder de Deus. Muito bem, irmãos. Então o problema era esse, a eficácia do chamado de Deus, a soberania de Deus, Espírito Santo,
na aplicação da obra da redenção àqueles a quem Deus chamou. Era essa a questão, né, da representação arminiana. Segundo o arminianismo, a graça de Deus é irresistível. O cidadão pode dizer não, né? Ou seja, depende do pecador permitir que a graça de Deus o alcance, ou depende do pecador resistir a ela. Eles se pegam em eventos como o caso do homem rico que não quis ir. Pronto. Outros que não seguiram Jesus. Ora, na verdade, só vem a Jesus aqueles que ele chamou para vir. Todo o pessoal na multiplicação dos pães no último dia, na multiplicação, todos eles estavam um dia depois lá gritando: crucifica, crucifica. Pois é, os que são para vir, esses virão. E Jesus disse que são muito poucos. Muitos são chamados, poucos os eleitos. Qual é a dificuldade de entender isso? O próprio Jesus disse isso. Muitos são chamados, o chamado é geral. Agora, poucos são eleitos. Só virão aqueles que o Pai me deu, me dá. Eram teus, lembra agora na oração aqui. Muito bem, irmãos. Então, nós vemos aqui que pode ser resistida a graça de Deus. O pecador tem poder, tem livre-arbítrio para resistir. Para resistir ele tem medo. Ele não tem para aceitar, para resistir ele tem medo, porque ele é um pecador, ele está fazendo o que é normal, o que já foi condenado. Né? Deus às vezes questiona, como é que ele chama uns e outros não? Que Deus injusto é esse? Não, Deus é justo se condenar todos como condenou em Adão. Adão, por tua causa toda a terra é maldita. Então ele é justo, se lançasse todo mundo no inferno, estaria rigorosamente justo. Sua santidade foi ofendida pela desobediência do homem. Quando ele escolhe apenas quem ele quer, ele é misericordioso com aqueles a quem ele escolheu. É assim a história. Ele não é injusto por escolher uns. Ele é justo por condenar todos. E é misericordioso por tirar alguns da condenação. É assim. Muito bem. Então, irmãos, nós vemos aqui que para o arminianismo, a aplicação da redenção ao coração dos pecadores não é obra soberana de Deus pelo Espírito Santo, mas depende da vontade livre do homem, que pode submeter-se ou resistir à graça de Deus. Esmiuçando mais um pouquinho aqui. Né? Ou seja, os redimidos não serão aqueles a quem Deus eficazmente chamou, como Calvino ensinava, mas aqueles que decidem aceitar o apelo geral e indistinto do Espírito Santo. Lembrando, a conhecida doutrina calvinista, na verdade, não é doutrina calvinista coisa nenhuma. Ficou conhecida por causa do Sínodo de Dort, essa discussão toda que houve. Mas é a doutrina paulina, é a doutrina do Senhor Jesus. Não há qualquer... Isso não é de hoje, não. Olha, vocês lembram do que o Senhor Jesus falou sobre o publicano e o pecador? Pois desde ali ainda não existia Calvino, não existia doutrina calvinista, não existia doutrina de Paulo, coisa nenhuma. Mas alguém já tem condição de ver quem é o calvinista e quem é o arminiano. Jesus diz que apresentaram-se, no caso, no templo dois: um fariseu, doutor da lei, mestre de Israel, e um publicano, considerado um ladrão, um cão, traidor, cobrador de impostos do próprio povo judeu para o Império Romano. Então Jesus conta essa história, que o fariseu estava lá em pé, né, com aquela sua pompa, com a sua arrogância, dizendo: eu sou do endro, do cominho, do hortelã, eu dizimo do indro, de tudo, eu oro 3 vezes ao dia, não sou como este publicano. Ainda apontou para o pobre lá, no linguajar de hoje, não sou como um safado, ladrão safado, que nem esse publicano aí. Fariseu, justiça própria, poder próprio, salvação própria, que nem um homem rico, já cumpro a lei, Senhor. O que é que eu faço agora para herdar o reino de Deus? Ele achava que já tinha esse reino. Ele foi só pedir para Jesus autenticar o seu passe de entrada no reino de Deus. Pois é, não era. Aí Jesus falou do publicano. Já o publicano lá, humilhado, de cabeça baixa, não ousava sequer levantar os olhos, dizendo, batendo no peito e dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. O que é ser propício? Senhor, te apazigua comigo. É o Senhor, só o Senhor pode me receber. Eu não posso fazer nada, eu sou um pecador. Pois é, nessa história de Jesus dá para a gente identificar claramente quem é o calvinista e quem é o arminiano. O arminiano é o fariseu, que estava lá dizendo que sou eu que resolvo, eu dou endro, eu dou isso, eu oro, eu faço isso, eu faço isso.
E o pobre do publicano é o calvinista, humilhado diante de Deus, dependendo totalmente da graça de Deus. É assim. Então, se você um dia vir alguém dizendo que é calvinista e for arrogante, ele não é nem convertido, ele nunca entendeu a doutrina. Não existe predestinado arrogante. O predestinado é aquele que sabe que Deus, pela sua graça, o tirou da miséria do pecado e conduz esse miserável pecador agora, com a sua graça, de acordo com os seus desígnios, de acordo com a sua palavra. Como ele diz lá em Ezequiel, Jeremias e Ezequiel, ele tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, colocou o seu espírito, colocou o temor no coração dessa pessoa para que ande de acordo com os seus estatutos e mandamentos. Pois é, então essa pessoa jamais será arrogante ou orgulhosa. Arrogante ou orgulhosa de quê? Como diz Paulo aos Coríntios, que tens tu, homens, que não tenhas recebido? De quê tu te orgulhas? De que te vanglorias? Que tens tu que não tenhas recebido? Pois é, um crente predestinado e calvinista, ele obrigatoriamente é assim, humilde e humilhado diante de Deus o tempo todo. Já o arrogante sou eu que decido me salvar, e decido até pedir salvar se eu quiser. Essa palavra de salvar não existe, não, eu inventei, pronto, está criado. Então, ele pode decidir salvar se ele quiser. É ele que determina isso. Deus apenas digamos assim, se apropria dessa decisão que o camarada fez para salvá-lo ou para dessalvá-lo. É perfeitamente possível apostatar da fé de acordo com a doutrina arminiana. E Jesus diz: aquele que o Pai me dá, ninguém o tira da minha mão. E agora? Quem é que está certo? É Jesus ou Arminio? Eu não digo nem Paulo ou Calvino, Jesus ou Arminio. Muito bem, então, irmãos, preste atenção. Depende da vontade livre do homem, que pode submeter-se ou resistir à graça de Deus. Os amigos redimidos não serão aqueles que Deus eficazmente chama com o seu poder. Serão aqueles que resolvem ir a Deus. Muito bem. Vamos mais para frente aqui. O sistema doutrinário calvinista, pelo contrário, seguindo a doutrina paulina, que é a doutrina de Jesus, embora eu já falei em outras ocasiões que eu li um livro de um doutor defendendo que o evangelho de Paulo é o evangelho de Paulo. O cristianismo inventado por Paulo é dele, não tem nada a ver com o cristianismo dos apóstolos de Jesus, nem com o ensino de Jesus. Um livro grossão, de 500 e tantas páginas, eu li o camarada apresentando todas as justificativas lá, para mostrar que o evangelho de Paulo é ímpar. A pregação de Paulo é ímpar, não tem nada a ver com os outros apóstolos, nem com Jesus, nem com nada. Interessante, o cidadão prova tudo isso. Aí você pega um livro escrito por um teólogo, ele vai mostrar que o ensino de Paulo era totalmente fundamentado no Velho Testamento. Muita coisa que Paulo diz e que não é uma citação, aquele que está assim um pouco à parte, como diz as Escrituras, aí está um pouco à parte. Em muitos ensinos de Paulo ele cita versículos inteiros de Isaías, por exemplo, mas não está como citação, ele apenas diz. Ele apenas diz. Como, por exemplo, o seu brado de louvor lá em Romanos capítulo 11, não é? Oh, a profundidade da riqueza do conhecimento. Aquilo está lá em Isaías. Ele só usou mais algumas outras palavras, mas aquilo ali não foi inventado por Paulo, não. Ele está em Isaías. E não é uma citação, não está lá como citação. Né? Quando diz que você deve fazer o bem a quem lhe faz o mal e assim estará amontoando brasas sobre a sua cabeça, ele também não diz como uma citação, mas é um provérbio. Está lá nos provérbios daquele mesmo jeito. Então, quem diz, este doutor que diz que Paulo inventou o cristianismo dele, o evangelho dele, está totalmente furado, mas o cara apresenta fundamentos para isso. É por isso que eu digo aos irmãos, quando forem comprar livros teológicos, perguntem ao pastor. Não vão comprar qualquer livro pensando que qualquer livro é bom, que não é. Muitas vezes, como diz o profeta, há veneno na panela. A comida parece boa, mas há veneno na panela. Não esqueçam, a heresia é muito parecida com a verdade, exatamente por isso que ela engana. Não é? Muito bem, então o Calvino defende a graça eficaz. Defende a graça irresistível. Irresistível. Defende, aliás, a soberania de Deus em aplicar a redenção no coração dos seus eleitos. Defende o chamado eficaz de Deus para a salvação. Aqueles que lhe chamar, nenhum faltará. Como Jesus disse, eram teus tu os destes e nenhum eu perdi, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse
as Escrituras. Está lá no versículo 12 da sua oração sacerdotal. Ele ali excluiu Judas, já se sabia de quem era que ele estava falando. Né? Nós que lemos agora sabemos. Mas os discípulos que ouviram aquilo ali não entenderam não. Tanto que eles perguntaram. Quando ele disse, um de vós me trairá, até Judas perguntou, acaso sou eu, mestre? Então, irmãos, o sistema doutrinário calvinista defende a graça eficaz, graça irresistível, defende a soberania de Deus, como já vimos, em aplicar a redenção ao coração dos eleitos. Eles creem, os calvinistas, pela doutrina de Paulo, sistematizada e defendida aqui por Calvino, que o que faz alguns submeterem-se e outros rejeitarem a vontade de Deus, em última instância, é a graça irresistível de Deus em chamar eficazmente os seus eleitos. Os outros ouvirão e virarão as costas. É o seu natural, é a condenação. Lá em Tito, Paulo chega a ensinar a Tito que ele deve estar preparado na palavra para convencer aqueles que o contradizem, isso dentro da igreja dele, não era na rua não, era dentro da igreja dele. Tito era um pastor. Então ele diz que Tito devia estar preparado na palavra para convencer os que te contradizem. Mas lá na frente ele diz para não discutir a lei, para não discutir essas coisas. Se o camarada quer discutir, chama a atenção dele a primeira, a segunda vez, deixa-o, ele já está condenado. Irmãos, isso é terrível e maravilhoso. A gente normalmente passa a mão na cabeça de pessoas que estão na igreja só para criar problema. Eu conheci, nem sei se ainda conheço, mas eu conheci um rapaz de uma igreja nossa aqui, nossa presbiteriana. Esse rapaz ia para a escola dominical só criar problema, discutir com o pastor. O pobre pastor às vezes ficava se tremendo todinho lá na frente, perdia a calma. Ele não era lá tão forte, digamos assim. Pois acontecia dele só faltava matar o pastor lá. E brincadeira. Eu não era dessa igreja, eu apenas soube disso através de presbítero da igreja. Mas rapaz, eu lá botava esse camarada para fora. Então é brincadeira o negócio desse, né? É brincadeira. Se eu estou dando uma aula e o camarada começa a perturbar a aula, eu peço para ele sair. Ou eu o convenço do que eu estou dizendo, então você está fazendo o que aqui? Por favor, retire-se. Está fazendo o que aqui? E se quiser tumulto ao ambiente, nós temos nossas leis, temos liberdade. Eu chamo até a polícia para tirar esse camarada daqui. Era só o que faltava. Nós somos crentes, mas não somos tolos, babacas. Nós temos que saber. Até Jesus, quando foi preciso, usou o azorrague e saiu derrubando mesa e tudo que estava lá, fazendo comércio no templo do Senhor. Então a gente tem que saber até que ponto. Nós temos leis, nós temos o nosso sistema legal, né, para nos defender de momentos que estão perturbando o nosso direito de estar ensinando numa sala de aula na igreja e vir um cidadão lá criar problema o tempo todo. Isso não é certo. Né? Muito bem, irmãos. É isso. Deus chama eficazmente pelo Espírito Santo aqueles que Deus deu a Jesus. É assim. Né? Nós temos aqui, então, que os calvinistas creem que a ação do Espírito Santo no coração dos eleitos é invencível. É invencível. Que os propósitos de Deus na eleição e a obra de Cristo na expiação serão efetivamente aplicados pelo Espírito Santo. Ou seja, em outras palavras, os calvinistas creem que a quem Deus elegeu, Paulo diz isso claramente, ele também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Romanos 8,30. Paulo dá isso, a revelação que ele esteve no céu e ouviu do Senhor palavras indizíveis, inclusive. Então ele viu coisas indizíveis, ele está dizendo aqui que isso tudo já está acontecido. Esses verbos todos no passado. Não há ninguém glorificado no céu a não ser Jesus, filho de Maria. É o único homem que está no céu, que nós nem sabemos onde é. Nós sabemos que é em cima, porque a Bíblia fala desceu, subiu, mas ninguém tem noção de que lugar, digamos assim, é esse. Não temos noção de que lugar é o inferno. Sabemos que a Bíblia nos diz que são lugares físicos. Eu imagino que o inferno é o centro da terra. O lago de fogo que não apaga nunca é o centro da terra. Os vulcões que o digam o que é que tem no centro da terra, nós sabemos disso. Então eu imagino que o inferno é o centro da terra. Né? Enquanto aqui a terra será refeita, o novo jardim do Éden, o inferno é o centro da terra. É isso que eu imagino. Né? Muito bem. Então, segundo a doutrina calvinista, não há eleito que não venha a ser chamado, assim como não há chamado que não seja justificado. Do mesmo jeito que eu tenho insistido no discipulado,
que não há convertido que não venha a ser discipulado. Se ele não tiver necessidade, não é apenas vontade não, se ele não tiver necessidade de crescer no conhecimento de Deus, não houve conversão. O cidadão é apenas um religioso, como todo religioso é em qualquer religião. Vai para a sua igreja, cumpre seus dogmas, seus ritos, tudo direitinho. Está tudo certo. Pois é, se o convertido, se a pessoa não tiver, repito, necessidade de aprender a palavra de Deus, na comunhão dos irmãos, na oração no Espírito, se não houver isso, nada feito. É apenas um religioso, qualquer religião congrega seus adeptos, todos eles oram, todos eles têm um rito religioso, tem cânticos, tem outros ritos, todas as religiões têm isso, inclusive o satanismo. E eles acham que estão certos, cada religião acha que está certa. Pois é, a nossa também, a tal evangélica, todo mundo pensa que está certo, né? Pensar que está certo é uma coisa, estar certo, ser um eleito e ter ouvido o chamado eficaz é outra. Muito bem. Então, irmãos, é isso. A graça eficaz diz respeito à aplicação da obra da redenção no coração dos eleitos de Deus. Todos os eleitos serão chamados, todos os eleitos serão justificados pela justiça de Cristo na cruz do Calvário. Todos os eleitos serão adotados como filhos de Deus em Cristo Jesus. Todos os eleitos serão santificados pelo ensino da palavra. Lembra de João 17? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ainda agora eu falei, não pode haver salvação em nenhum dos seus aspectos se não for na palavra. Logos, o Verbo, Jesus. Muito bem. Conforme o ensino apostólico, é para louvor da sua glória que o Pai elege. Nós vimos isso nas aulas do pacto eterno da graça de Deus, né? Aliança eterna da graça de Deus. Nós vimos algumas semanas atrás aí as aulas sobre esse pacto e nós lemos esse trecho de Efésios 1, 3, 14. Então, é para louvor da sua glória que o Pai elege. 3, 4, 5 e 6 está dizendo que o Pai faz e elege e diz que é para louvor da sua glória. Ele faz isso no amado. Do 7 em diante ele começa a mostrar o papel do amado, como o amado Jesus entra nessa história. Então é o louvor da sua glória que ele elege, o Filho redime, está lá escrito do versículo 6 em diante até o 12. Porque no versículo 6 o papel do Pai está escrito no versículo 6 que ele faz isso para louvor da sua glória, no amado. Aí passa a dizer como é que o amado fez isso também. No versículo 12 diz que ele faz isso para louvor da sua glória. Aí o 13 e o 14 fala do papel do Espírito Santo, que nos carimba. Ele é aquele que deixa claro que ele é o penhor. Ele é o penhor, ele sela. Esse aqui é um filho de Deus dado, é o eleito de Deus dado ao Filho para a salvação que eu aplico agora e carimbo, selo e mais, sou o penhor para que esse selo seja aberto no último dia lá pelo Cordeiro de Deus, no Apocalipse. Ele vai abrir o livro da vida, onde está escrito lá que todos aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida, ou os adoradores da besta, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E agora? Onde é que entra a capacidade que o homem tem de se salvar ou não se salvar nesse meio caminho? Se já está escrito no livro da vida o nome dos eleitos desde a eternidade, e não está escrito no livro da vida o nome dos não eleitos, os adoradores da besta, desde a eternidade. Então como é que o homem pode mudar alguma coisa no meio do caminho? Se Deus já mostrou o Éden, criação, e mostrou no Apocalipse o fim, quem poderá mudar os meios? Se puder mudar os meios, pode haver ou não aquele fim, como Deus já revelou. Isso é uma loucura, né? Muito bem, irmãos, então olhem só. Esses aí, o Espírito Santo aplica a obra redentora de Deus no coração dos seus eleitos. Todos eles chamados irresistivelmente para a salvação. Eles vão de volta ao Criador. Eles vão comer da árvore da vida, como Jesus promete no Apocalipse. A árvore da vida que Adão foi expulso do paraíso para que não comesse da árvore da vida.
Deus expulsou da sua presença e deixou mais um anjo lá com a espada ardente, uma espada de fogo, para que ele não voltasse. E agora? Quem é que vai fazer esse pecador voltar para Deus? Só Deus. Só Deus. Como nós vimos aqui, é Ele quem elege soberanamente. É o Filho quem redime na cruz do Calvário soberanamente. Ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou espontaneamente e torno a reavê-la, como ele disse. E é o Espírito Santo quem aplica essa redenção soberanamente naqueles eleitos que foram adotados e que agora o Espírito Santo vai conduzi-los até o dia da glorificação. É isso o ensinamento bíblico. Vamos aqui mais um pouco. É isso que diz a Confissão de Fé de Westminster. Essa Confissão de Fé de Westminster, que é adotada pela Igreja Presbiteriana, não é só a Igreja Presbiteriana que adota essa Confissão de Fé, não. Todas as igrejas têm uma Confissão de Fé. Em algum momento, as igrejas sentam, como se diz, para estabelecer em que nós cremos. Por que nós cremos? Como nós cremos? Então isso é chamado de Confissão de Fé. Há várias. Essa Confissão de Fé de Westminster, ela foi elaborada de julho de 1645 até dezembro de 1646. 1 ano e meio. A igreja reunida. Houve até um momento em que a monarquia da Inglaterra esteve, digamos, houve um hiato por causa dessa Confissão de Fé, não é? E depois voltou a monarquia, mas a Confissão de Fé, ela mudou uma série de coisas de como se via a fé, de como se governa a igreja. É assim. Então essa Confissão de Fé, ela é dos ingleses, em boa parte, dos escoceses do Reino Unido. Essa Confissão de Fé de Westminster, ela é dos congregacionalistas, os congregacionais, né, adotam a mesma Confissão de Fé. Os batistas ingleses, em grande parte, eles são também, adotam essa Confissão de Fé. E os presbiterianos, a Confissão de Fé dos presbiterianos é a Confissão de Fé de Westminster, que foi feita desse jeito que eu estou falando para vocês, exatamente para uniformizar como é o estudo da Bíblia em todos, de uma forma sistematizada, digamos assim, tudo direitinho. É a Confissão de Fé, o breve catecismo, que é mais para os alunos, e o catecismo maior, que é mais para os professores, para eles se aprofundarem mais no ensino, para ensinar os alunos que estão de posse, se for o caso, do catecismo menor. Então, a Confissão de Fé de Westminster, eu vou ler aqui um trecho para a gente entender e a gente para essa aula aqui. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só estes, é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transportando-os para a graça e salvação. Isto ele faz iluminando os seus entendimentos espirituais, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Essa vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Artigos 22 e 24. Então nós vemos aqui, nessa redação desses dois artigos, uma série de versículos bíblicos encaixados um no outro aí, de uma forma, digamos assim, de parágrafo único. Nós vemos aqui, ninguém é obrigado a ser, mas Deus muda o seu coração. Lembra lá de Jeremias e Ezequiel? Ele tira o coração de pedra, ele bota um coração de carne. Viu ele dizendo que eles vão obedecer? Eles não são obrigados, mas são levados a obedecer. Pois é, eu colocarei neles o meu temor, para que andem de acordo com os meus estatutos. É Deus quem faz isso. E obviamente ele só faz isso naqueles que ele elegeu. Senão todo mundo iria.
Se Deus resolvesse, como havia vezes, Deus quer que todos sejam salvos. Todos quem? Vamos ler o contexto, o que é que está escrito ali. Na maioria das vezes, esse todos, ele está se referindo a judeus e gentios. Os judeus pensavam que eram só eles, que eram o povo de Deus, e normalmente o apóstolo, quando ele fala que Deus quer que todos sejam salvos, ele está falando num contexto em que há judeus e gentios. Todos quem? Todos os povos, como foi prometido a Abraão. Todas as famílias da terra serão benditas, né? No herdeiro, no descendente de Abraão, Jesus, como Paulo diz em Gálatas. Então, e outras vezes ele está escrevendo a uma igreja. Então, todos quem? Todos da igreja, para que ele está ensinando e santificando. Como eu às vezes digo, porque o que eu imagino, eu estou ensinando aqui, querendo que todos sejam realmente discípulos de Jesus. Todos quem? Aqueles a quem eu estou ensinando. Estou falando do mundo todo. O mundo todo não está me ouvindo. Então nós temos que ver isso, irmãos. Aqui esses artigos 22 e 24 da Confissão de Fé de Westminster, como eu já disse para vocês, uma reunião que durou 1 ano e meio para decidir esses pontos e como se estuda esses pontos, um entendimento único. Os líderes da igreja não foram iluminados por Deus, não foram inspirados por Deus. Inspirados foram os apóstolos, foram os que escreveram o texto bíblico. Esses são iluminados no seu entendimento pelo estudo. Foi-lhes dado o dom de pastores mestres, então eles vão estudar, aprender, orar muito e discernir o que está escrito e interpretar para ensinar as ovelhas. É isso que é um pastor. É essa a função de um pastor mestre, basicamente essa função de um pastor mestre. Então, irmão, nós vamos parar aqui nessa leitura do artigo e na próxima lição nós vamos começar a destrinchar isso que ele está dizendo aqui, mostrando inclusive os versículos que são citados e que estão embutidos aqui nessa declaração da Confissão de Fé de Westminster em seus artigos 22 e 24. Por hoje, nessa lição de hoje, nessa aula de hoje, aliás, é só. Deus abençoe a todos, que Deus nos ajude a ir compreendendo essas coisas. Como eu disse, o meu clamor a Deus é que as ovelhas que estão sob o meu rebanho, de fato sejam ovelhas, de fato sejam discípulos de Jesus, de fato sejam parte do corpo de Cristo. E isso só pode ser demonstrado de uma forma: obediência. Obediência à palavra de Deus. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém.